Bom, gente, vamos então para a última etapa aí, né, da explicação, que são as posições relativas de duas retas no plano. Então, nós temos as retas que são concorrentes e as retas que são paralelas, tá? As retas concorrentes, elas se interceptam, elas se cruzam num ponto, tá? Então, veja só, eu coloquei aqui exemplo da reta R e da reta T. Elas se cruzam, elas se interceptam no ponto A. Esse cruzamento aqui dessas duas retas, tá? É chamado, então, elas recebem o nome, então, de retas oblíquas. Então, temos aqui retas concorrentes oblíquas. E você observa que nesse cruzamento nós vamos ter dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos, certo? Depois nós temos as retas que são concorrentes e perpendiculares. Então, as retas perpendiculares, elas se interceptam, né, num ponto, formando ângulos de 90 graus. Então, aqui, a reta S e a reta T. Então, elas se interceptam aqui nesse ponto e formam 4 ângulos de 90 graus. Esse quadradinho com esse pontinho é símbolo de ângulo de 90 graus. Então, nós temos retas perpendiculares neste formato aqui, né, no formato de uma cruz. Nós temos retas perpendiculares no formato, por exemplo, de um T, tá? Temos a reta B e a reta A. Aqui, por exemplo, nós formamos 2 ângulos de 90 graus. Temos retas perpendiculares nesta posição. Dá a impressão de que não são retas perpendiculares. Mas se você pegar a sua régua e encaixar aqui, ó, com certeza você visualiza ângulo de 90 graus. Então, veja só, as retas perpendiculares, né? Pode ter este formato, né, que parece um X, né, dá a impressão de que os ângulos não são retos, mas quando você entra com o cantinho da régua, que o canto da régua, né, mede 90 graus, você verifica que realmente são ângulos de 90. Então, coloquei aqui 3 exemplos de retas que são perpendiculares. Se elas são perpendiculares, elas são concorrentes, porque houve, né, um ponto comum aqui, as duas retas. Elas se interceptaram num ponto comum. Tanto a reta B com a C, como a A com a B, como a S e T. Então, temos exemplos aqui de retas concorrentes oblíquas e perpendiculares. E as retas paralelas. Então, são retas que, por mais que a gente as prolongue, elas nunca vão se interceptar. Elas se mantêm sempre à mesma distância. Reta A, reta B, reta X, reta Y. Então, retas paralelas não têm ponto comum. Elas não se interceptam em ponto nenhum, sempre mantendo a mesma distância. Com isso, então, nós terminamos aí, né, a explicação da referente à aula, né, a primeira aula. Agora vou fazer com vocês a correção dos exercícios que eu passei, ok?